Vamos falar agora sobre refeição pré-treino e refeição pós-treino. Desde já eu quero avisar que nenhuma dessas refeições vai fazer um grande milagre. O que eu quero dizer com isso? Que muito mais importante do que o que você estiver consumindo naquela refeição 30 minutos antes do treino, ou o que você estiver consumindo naquela refeição até 30 minutos após o treino, não é importante comparado a tudo que você consome diariamente. Então, muito mais interessante do que trazer uma preocupação gigantesca para essas duas refeições é se preocupar em estar batendo a quantidade necessária de macronutrientes ao longo do seu dia. E para isso tem conteúdo aqui nesse curso, tem conteúdo em PDF também, te ajudando realmente a elaborar a tua dieta, falando sobre o papel dos macronutrientes e do emagrecimento. Então, muito cuidado com isso. Mas falando já, refeição pré-treino, o que eu posso consumir? Se eu, logo antes do treino, pode ser interessante a gente consumir um carboidrato. E aí eu tive rápida absorção. Eu cito o pão francês, aí que um pão francês pequeno de 30 gramas, que vai ter na faixa ali de 35, 36 gramas de carboidrato, alguns um pouco mais, um pouco menos. Com uma geleia, por exemplo, que a gente está juntando dois carboidratos de rápida absorção, acompanhado de um café preto, se esse treino não for realizado à noite. Se for realizado à noite, tira esse café preto ou um café descafeinado, porque a cafeína aqui pode atrapalhar nosso sono. Também tem módulo sobre sono falando isso. Então, um pão francês com uma geleia, duas opções de carboidrato bem rápidas. Por quê? Porque a gente não coloca proteínas e gorduras? Porque o esvaziamento delas no nosso estômago é muito mais lento. E a gente não quer ir treinar com o estômago pesado. Dá aquela sensação bem ruim e no treino a nossa circulação, ela sai aqui dos órgãos intestinais, circulação esplâncnica, como nós chamamos, e vai para o tecido muscular esquelético, justamente o que a gente quer. Então, a gente tem uma piora da digestão, assim, digamos, nesse momento, e a gente não quer muita comida no estômago, muita comida no intestino, a gente quer apenas uma refeição bem rápida, bem leve, rica em carboidratos. Se essa refeição for realizada aí pelo menos 1h30, 2 horas antes, aí a gente pode colocar um pouco de gorduras, um pouco de proteínas e até um pouco de fibras, mas sem exagerar. Não se esqueça que a fibra ela aumenta o bolo fecal e também logo antes do treino ela pode ser bem perigosa, né? Gerar uma sensação bem desagradável. Após o treino, o que a gente quer é basicamente consumir proteínas. Então, uma faixa interessante seria de 25 a 35 gramas de proteína aproximadamente, como eu falei. Um peito de frango do tamanho aqui da palma da nossa mão, de cerca de 100 gramas, fino, ele vai ter aí na faixa de 30 gramas de proteína. Uma lata de atum vai ter na faixa de 38 gramas de proteína. 100 gramas de alcatra ali, que vai ter na faixa de 26 gramas de proteína. Então, basicamente, jogar com proteínas magras. Um scoop de whey protein, que dependendo da marca, vai ter na faixa ali de 25 gramas de proteína. Isso que nós vamos querer após o treino. E aí, acompanhado sempre aí de uma boa quantidade de fibras, uma salada que sempre vem muito bem. O carboidrato aqui, ele não chega a ser obrigatório, então para quem realmente já está habituado às vezes a treinar mais de noite, só fazer uma janta mais leve, pode colocar só uma proteína, uma salada, mas para quem ainda tem que bater a quantidade de carboidratos diária, pode colocar aqui um carboidrato, pode colocar aqui novamente um pão francês, pode colocar um purê de batata, um arroz, uma massa, respeitando devidamente a quantidade a ser consumida no dia. Se já estiver batida essa quantidade ou se já estiver habituado a fazer isso sem, pode fazer sem, mas antes do treino aí sim é interessante a gente ter o carboidrato aí para nos dar energia. E para quem treina em jejum, o que pode ser interessante é, na noite anterior, fazer uma refeição rica em carboidratos. Para que no dia seguinte teu corpo tenha reserva de glicogênio, que é a fonte de energia que o nosso músculo utiliza, para daí tu usar essa energia no treino e tu não perder massa magra. Então aí realmente pode ser interessante, propositalmente, na noite anterior, uma refeição rica em carboidratos. O clássico exemplo, né, é eu fazer um prato de massa. Não se esqueça que se essa refeição for bem perto da hora de dormir, não fazer com muita gordura, porque a gordura ela realmente deixa o processo digestivo mais lento e não é o que a gente quer logo antes de dormir. Então, tomar esse cuidado. A cafeína, como eu falei, então consumir o café preto ou porventura suplementar cafeína, sim, funciona muito bem. Entretanto, não fazer isso após
eu digo às 16 horas, para quem dorme ali na faixa de 11h30, meia-noite. Então, colocando como ponto base 7 horas antes do horário de dormir. Se vai dormir ainda mais cedo, vai dormir às 10 horas da noite, não consumir a cafeína após as 3 da tarde. Então, o treino já é no final de tarde, não consome a cafeína, porque ela mais vai atrapalhar o teu sono do que ajudar no teu treino. Também vamos falar de sono mais adiante, que é um ponto muito importante. Vai ter o material aqui em PDF com muitas e muitas opções de receitas, opções para fazer antes do treino, opções para fazer depois do treino. Mas como eu falei, essa não tem que ser a tua maior preocupação, mas sim se apegar nos detalhes para que, ao final do dia, esteja consumindo a quantidade certa de carboidratos, lipídios e proteínas.